O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele ainda estava falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, todos os anos nós escutamos durante a Quaresma o Evangelho que fala sobre esse momento, esse mistério que é chamado a transfiguração de Jesus. Aqui, nesse ano, a igreja vai alternando. Primeiro, um ano ela lê Mateus, no outro ela lê Marcos, e no outro ela lê Lucas. Esse ano a gente está lendo Lucas. E São Lucas tem uns detalhes interessantes que ele anota sobre esse acontecimento. Um deles, ele ressalta que isso aconteceu quando Jesus estava rezando. Jesus subiu no monte para fazer a oração, e foi durante a oração que, diz literalmente Lucas, o seu rosto se tornou outro. Por que o rosto de Cristo se torna outro? Porque ele contempla a face do Pai. E ali, quando a gente faz oração, nós sempre saímos de nós mesmos e colocamos o nosso centro no outro. E o nosso rosto, por assim dizer, reflete a luz do outro. E é isso que aconteceu com Jesus nesse momento de oração. E essa luz foi tão grande que a própria roupa de Cristo ficou branca e brilhante. Na versão de Marcos, que anota as memórias de São Pedro, São Pedro ali diz: tão brilhante ficou aquela roupa, tão branca, tão branquinha, que nenhuma lavandeira conseguiria deixar tão branca, da mesma cor. E isso é interessante porque não são os nossos esforços, não sei se vocês já viram essa cena das mulheres lavando roupa na beira do rio, como
aconteceu, né, acontecia desde a antiguidade, ainda em alguns lugares ainda acontece, o esforço que elas fazem de bater aquela roupa na pedra, de torcer, de esfregar a roupa. Não é, aqui não se trata do esforço, porque essa roupa fica luminosa por causa de uma luz que brota de dentro de nós. E essa, irmãos e irmãs, é a diferença entre o Antigo e o Novo Testamento. No Antigo Testamento, aqui simbolizado pelas figuras de Moisés e Elias, né, as duas grandes partes do Antigo Testamento dos judeus, era uma luz que eles anunciavam, a sabedoria que eles comunicavam certamente é uma luz, mas é uma luz que ilumina o ser humano por fora dele, ilumina como uma lâmpada, como a luz do sol nos ilumina por fora de nós. E quando uma luz te ilumina por fora, ela também mostra as tuas sombras. Toda pessoa que é iluminada por uma luz, ela projeta sombras. Mas, se a luz vem de dentro, como a luz de uma lâmpada, como a luz do sol, a gente não consegue ver sombra nenhuma, porque aquela luz brota do interior, da essência. E essa, irmãos, é a grande diferença. Toda a luz sobre a lei de Deus, o caminho de Deus, que os patriarcas, os profetas do Antigo Testamento nos davam, elas não serviam para nos mudar por dentro. Nós continuávamos escuros, tenebrosos por dentro. E ela podia iluminar por fora, né? Jesus, às vezes, repreende isso dos fariseus, né? E daqueles outros personagens religiosos da sua época. Ele diz: por fora vocês parecem bons, mas por dentro vocês não são bons. São como os sepulcros pintados de cal, né? Pintavam as tumbas de cal branquinha, mas por dentro não era branco, não era claro, né? Então, Jesus manifesta essa luz que vem, que brota de dentro dele. Ele abre os olhos dos discípulos para verem essa luz que é Ele mesmo, eu sou a luz do mundo, e que brota da sua relação com o Pai no Espírito Santo. Por isso, essas duas testemunhas do Antigo Testamento se afastam, mesmo que Pedro, um pouco sem saber o que dizer, propõe a eles de fazer um acampamento ali, né? Como se eles estivessem num lugar de camping, né? Vamos fazer 3 tendas aqui para nós e ficar aqui. Eles se afastam porque tem outras 2 testemunhas que vão falar de Jesus. A primeira é o Espírito Santo, que aparece ali na forma da nuvem. A nuvem na Bíblia sempre indica a presença do Espírito Santo. A nuvem que cobria a tenda onde Moisés se encontrava com Deus. A nuvem que vai encobrir a Cristo na sua ascensão. A nuvem que o anjo anuncia a Maria quando diz: o Espírito virá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Esse é o Espírito Santo. E de dentro daquela nuvem brota o outro testemunho, o testemunho do Pai, que diz para os discípulos: esse é o meu filho amado, esse é o meu escolhido, escutem a Ele.
Ali se cala, vão embora Moisés e Elias, e fica somente Jesus, porque a partir daquele momento eles têm que prestar atenção nele, seguir a ele, ouvir as palavras dele. E que palavras Jesus diz para os discípulos e que dá o sentido para todo esse momento de oração dele, da sua transfiguração, do seu aparecer e com glória na luz, né? O que Cristo estava dizendo para ele aqueles dias? Que ele sim era o escolhido, era o eleito, era aquele do qual o Novo Testamento fala, quando promete que Deus enviaria um Salvador. Ele é esse, o Messias, o Cristo, o Salvador. Mas ele vem salvar o mundo por um caminho muito diferente daquele que os homens esperavam. Esperavam um Salvador todo baseado no poder, na glória, na força, na violência. E Cristo fala para eles do caminho da cruz, que é o caminho que vai manifestar a sua glória, ou seja, vai manifestar o tamanho do seu amor por nós. E é esse o caminho que Jesus anuncia, e não só ele anuncia, ele convida os discípulos, ou seja, todos nós, a trilharem o mesmo caminho, o caminho da entrega, o caminho da doação de nós mesmos. Vejam, irmãos e irmãs, a nossa fé cristã não é tanto para fazer de nós bons cidadãos. Muita gente vive a sua fé cristã, a sua religiosidade cristã, católica, como quem procura ser um bom cidadão, né? Eu cumpro com meus deveres cívicos, religiosos, vou à missa, faço as minhas contribuições, sou uma pessoa de bem, um cidadão de bem. Porque nós sabemos, irmãos e irmãs, cidadãos de bem existem de todas as religiões e até sem religião nenhuma. Não é essa novidade que a fé cristã veio trazer. A fé cristã veio trazer uma forma de amor que ama ao extremo. Os padres da igreja comentavam essa expressão de Lucas que diz, não falam tanto aqui no texto aparece a morte de Jesus. O texto grego não fala da morte de Jesus, fala da saída de Jesus. E usa aquele termo que a gente conhece, êxodo, né? O êxodo de Cristo, que nos lembra a Páscoa judaica, né? O momento da libertação dos filhos de Israel. Essa saída de Jesus, que quer dizer, bom, no sentido mais imediato, fala de Jesus carregando a cruz para fora de Jerusalém, porque ele é crucificado no Calvário, que fica fora dos muros da cidade, que significa também uma expulsão dele da cidade. Você não é mais um cidadão nosso, você não é mais do nosso povo. Mas significa também uma saída de uma terra de escravidão para uma terra de liberdade, de uma terra de pecado para uma terra de graça, de amor, de comunhão. E nessa saída todos nós participamos do nosso batismo. Os padres da igreja também comentavam a tradução que se fazia do termo grego êxodo, exodos, para o termo latino excessum, da onde vem a nossa palavra excesso. E eles comentavam realmente, Moisés e Elias estavam conversando com Jesus sobre o excesso dele, o excesso de amor, o excesso de doação que Jesus vai fazer, um amor louco, exagerado, um amor capaz da loucura da cruz, da loucura da Eucaristia, um amor que não obedece
o bom senso, a medida, o meio termo, mas que se entrega até o fim, como diz João no relato da última ceia: Jesus, tendo amado os seus, amou-os até o fim. E é esse amor até o fim que a gente observa na vida dos santos, que são os nossos modelos. O santo é o exemplar do cristão. Ele não é um super cristão, ele é a média, ele deveria ser o padrão, não alguém fora do padrão. E o que a gente observa na vida de Cristo, na vida dos santos? Um excesso de amor, um exagero de amor, uma loucura de amor, que sempre é acompanhada pela cruz. Porque quando você entra na aventura do amor, a cruz te espera nesse mundo onde nós vivemos, marcado pela lógica da morte, do pecado. Quem resolve viver no amor, na liberdade dos filhos de Deus, vai encontrar oposição, vai encontrar perseguição, vai encontrar contradição. Uma vez, dois bispos estavam conversando, um era de um país europeu e outro era de um país do Oriente perseguido, onde os cristãos são perseguidos pela sua fé. E o europeu dizia para o oriental, dizia assim: como é que vocês conseguem ser cristãos num país onde o cristianismo é perseguido? E o bispo oriental respondia, devolvendo a pergunta, dizia assim: como é que vocês, europeus, conseguem ser cristãos e não serem perseguidos? E aqui vem um pouquinho um exame de consciência que é sempre bom a gente fazer na Quaresma. Será que a gente não é perseguido pelo mundo porque a gente ficou muito parecido com aqueles que vivem na sombra da morte? Será que os nossos valores, os nossos critérios, os nossos projetos, os nossos sonhos, as nossas palavras, a nossa cultura não ficou tão igualzinha a daqueles que não conhecem a Jesus Cristo, que não conhecem a vida nova, o mundo novo, que eles nem notam mais diferença nenhuma e por isso nos deixam em paz? Porque sempre onde aparece alguém que leva a sério a vida cristã, ou seja, se abre à ação do Espírito Santo, o Espírito Santo vai conduzindo ele a essa entrega excessiva, exagerada, extrema, louca, que escandaliza o mundo, que o mundo procura calar, que o mundo procura impedir de todas as formas, mas não consegue, porque Cristo venceu o mundo e a vitória dele é justamente aquela que a gente vai proclamar nos dias de Páscoa: vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Hoje, irmãos e irmãs, a gente escuta de novo a voz do Pai para cada um de nós e para todos nós como família, como comunidade, como paróquia, como igreja: esse aqui é o meu filho. Se ele te diz: vem atrás de mim, e carrega a cruz, porque a cruz leva a luz, leva a vitória final, faz caso daquilo que ele está te dizendo, confia nele, confia nesse caminho do amor, da entrega total, apesar de que ela vai te trazer cruz, e Jesus nunca nos enganou a esse respeito, mas também nunca nos enganou que o final, a última palavra, não é a cruz, não é a morte, mas é a ressurreição e o reino definitivo de Deus nosso Pai, do qual nós já participamos em cada Eucaristia, celebrando as núpcias do Cordeiro vivo, ressuscitado, glorioso, que reina para sempre. Peçamos então nessa Eucaristia a força e a graça de não sermos cristãos inautênticos, medíocres, mas sermos cristãos verdadeiros, abraçando o caminho da santidade, do amor e da cruz.